Então, começando, então, nós vamos falar sobre a classificação quanto à divisibilidade ou indivisibilidade do objeto obrigacional. Então, oi? Sei que alguém tinha falado alguma coisa. Eu vou colocar o slide ali para a gente acompanhar aqui. Então, vamos lá. Então, o que são os objetos divisíveis, pessoal? Objeto divisível, ele está elencado, então, no artigo 87 do nosso Código Civil. Então, o que fala que bens divisíveis são os que se podem fracionar. Então, o que se pode fracionar, que eles podem ser divididos, sem alterar a sua substância, sua diminuição no valor, ou não acarretar algum prejuízo para a parte, tá? Por exemplo, assim, que eu posso dar para vocês um objeto divisível, vamos imaginar uma saca de arroz, tá? Eu fiz um contrato que eu tenho que entregar uma saca de arroz fracionado em duas vezes, por exemplo. Então, eu posso entregar a saca de arroz durante 30 dias, em duas vezes. Vamos imaginar, eu posso entregar um tanto daqui 15 dias e um tanto daqui 30 dias. Então, isso ele pode ser divisível, não acarreta nenhum prejuízo, não acarreta diminuição de valor, não acarreta nenhum problema, porque ela pode ser dividida, entenderam? Então, a Maria Helena Diniz, ela até fala que a obrigação divisível são aquelas cuja prestação é suscetível de cumprimento parcial, sem prejuízo de sua substância e de seu valor. Então, por que cumprimento parcial? Porque a gente pode pegar esse mesmo exemplo que eu dei. Então, eu contratei, eu fiquei de entregar essa saca de soja, ou vamos imaginar 2.000 quilos de feijão, eu vou ter que entregar para o José em 30 dias. Eu posso fracionar esse modo de entrega. Por isso que a gente diz que eu posso cumprir parcialmente essa minha obrigação, porque eu vou estar cumprindo ela no dia 15 e a outra parte, por exemplo, no dia 30. Tá? Então, é uma prestação suscetível de cumprimento parcial, porque não traz nenhum prejuízo para a substância mesmo, para o produto, não vai alterar o valor. Tá? Então, por isso que ele pode ser fracionado, por isso que é um bem divisível. Tá ok? Mas é importante a gente também saber que só faz sentido, na verdade, nós temos uma obrigação divisível quando nós tivermos uma pluralidade subjetiva. O que seria essa pluralidade subjetiva? Lembra que a gente já comentou? Quando a gente fala em subjetivo, nós estamos falando em sujeitos, né? Então, pluralidade de sujeitos. Nós vamos ter, por exemplo, vários credores e um devedor, ou nós podemos ter um credor e vários devedores, ou vários devedores e vários credores. Enfim, nós temos uma pluralidade de sujeitos, tá? Deixa eu voltar aqui. Voltando no slide, ainda fala aqui que quando se diz que uma obrigação é indivisível, está se referindo à classificação das obrigações a partir da forma. Então, mudando um pouquinho, vamos falar sobre as indivisíveis. Uma obrigação indivisível é aquela que, logicamente, não pode ser dividida. Por quê? Vai trazer algum prejuízo para a substância. Porque, na verdade, quando a gente fala em obrigação indivisível, nós estamos falando da forma que o objeto assume perante o dever da prestação, né? A gente fala, na verdade, da natureza do objeto. Por exemplo, assim, se eu combinei com a Maria que eu vou entregar um gado vivo para ela, eu posso dividir esse gado? Um gado vivo não tem como ser dividido, né? Então, nós estamos falando, na verdade, da natureza do objeto. Por isso que seria uma obrigação indivisível, tá? Vamos pegar lá o artigo 257 e o 258 no Código Civil, que ele fala bem certinho sobre essas obrigações. Então, lá no 257 fala, havendo mais de um devedor ou mais de um credor, lembro da pluralidade, né? Então, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação
divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Tá? Então, aqui é bem interessante a gente falar que essas obrigações, nós temos que sempre pensar que elas são iguais e distintas. Por que iguais e distintas? O que tem de importante nessas duas palavras, pessoal? Quem que pode me ajudar? Ninguém? Ninguém me ajuda? Porque, na verdade, a gente tem que dividir a obrigação em partes iguais, já que se eu estou falando de uma obrigação divisível, que ela pode ser dividida, ela sempre vai ter que ser dividida em partes iguais. Por isso que o 257, deixa eu colocar aqui no slide. Eu não copiei 257 para vocês, mas fala que a obrigação divisível essa presume-se em tantas obrigações iguais e distintas. Então, sempre as partes têm que ser iguais. Essa divisão vai gerar uma obrigação distinta para cada credor e para cada devedor. Né? Então, dependendo de quantos devedores ou quantos credores eu tiver, vamos falar em devedor primeiro. Eu tenho vários devedores. E cada um vai ter que, vamos imaginar assim que deve 30 mil reais. Vamos pegar em dinheiro para ficar mais fácil. Posso dividir 30 mil reais? Pode, então é um bem divisível. Então eu tenho 3 devedores para pagar um credor. 30 mil reais, eu tenho que dividir esses 30 mil reais em partes iguais, né? Então, cada um, e distinta por quê? Porque cada um deles vai ter que pagar 10 mil reais para esse credor. Então, divide-se igual e gera uma obrigação distinta para cada devedor. Não adianta um devedor pagar tudo, porque os demais ainda vão ser devedores. Tá dando para entender? Tranquilo? Qualquer coisa me pergunta. Se eu estiver indo meio rápido, vocês me perguntam, pessoal. E no 258, nós temos que a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante de negócio jurídico. Então, no 258, nós temos essa obrigação indivisível, que na verdade, então, lembrar sempre que fala sobre a natureza do objeto, tá? E diferentemente da obrigação divisível, que nós falamos que ela pode ser realizada parcialmente, quando nós temos uma obrigação de um bem indivisível, não existe essa regra. Eu não posso pagar parcialmente. Eu só tenho uma prestação, ela só vai poder ser cumprida por inteiro, porque é indivisível, eu não tenho como dividir a minha obrigação. Então, lembrar sempre que a divisível pode ser paga parcialmente e a indivisível somente por inteiro, na sua totalidade, tá? Então, ali só fiz um resuminho para vocês no slide, né? A classificação da obrigação quanto à divisibilidade leva em conta o seu conteúdo. Tal classificação só interessa se houver pluralidade de credores ou devedores. Ela está elencada do 257 até o 263. E ali o conceito, né? Obrigação divisível é aquela que pode ser cumprida de forma fracionada, ou seja, em partes. E indivisível é aquela que não admite fracionamento quanto ao cumprimento. Pessoal, só vou acender minha luz aqui que está muito escuro, só um pouquinho. Aí, melhorou. Aí, vamos pular lá para o slide número 7, pessoal. E nós vamos falar das formas de indivisibilidade da obrigação. O que seriam essas formas de indivisibilidade? Na verdade, é uma classificação dentro da classificação, né? Então, nós vamos ter, primeiramente, uma indivisibilidade. Agora, só estamos falando em bens indivisíveis, aqueles que não podem ser fracionados. Então, nós temos uma indivisibilidade física ou material. Ou vocês ainda podem encontrar em algumas doutrinas como indivisibilidade natural também, tá? Por que essa indivisibilidade física ou material?
Ali eu coloquei para vocês que a prestação for indivisível físico ou materialmente por não poder ser dividida em prestações homogêneas, cujo valor seja proporcional ao todo. Como assim? Eu acho que fica mais fácil a gente pensar no objeto, para ficar mais claro. Porque nessa indivisibilidade física, nós temos que pensar, né, no objeto físico, material. Então, vamos pensar em algo que não seja divisível. Pode ser um carro. Eu consigo dividir um carro? Se eu tenho uma obrigação de entregar um carro, eu posso dividir esse carro? Não tem como, né? Se eu dividir o carro, pegar o motor, pegar o farol, pegar a lataria, aí o que acontece? Meu bem vai perder o valor, vai perder o fim dele, enfim, não tenho como dividir um carro. Então, fisicamente, é impossível essa divisão, tá? Por isso que nós falamos dessa indivisibilidade física. Mesma coisa, eu querer dividir um computador, um cachorro, um sofá, não tem como. Então, nós temos essa forma de indivisibilidade física ou material ou ainda natural, como vocês podem achar em outras doutrinas. Então, é quando a minha prestação, a minha coisa ou fato for indivisível materialmente, tá? Um outro exemplo que eu posso dar, não pensando em bem material, mas de repente natural, por exemplo, a contratação de eu quero fazer uma cirurgia plástica, contratei um cirurgião plástico. Eu tenho como dividir essa obrigação? Não, né? Então, pensando numa obrigação natural, seria algum tipo de prestação personalíssima também, tá? A outra classificação ali dentro de indivisibilidade seria a legal ou jurídica. O que é isso? Então, a prestação que for indivisível em face de disposição legal, que por diversos motivos, inclusive econômicos, impede a sua divisão. Como assim? Vamos imaginar uma pensão alimentícia, né? Não sei se vocês já tiveram direito de família, mas eu acredito que dentro de pensão alimentícia todo mundo entende um pouco. Quando o pai não paga a pensão, se ele deixou de pagar as 3 últimas prestações, as 3 últimas pensões alimentícias, a mãe, né, falando mãe e pai, mas pode ser ao contrário também, pode cobrar as 3 últimas parcelas ao todo. Está na lei que ela cobra, ele não pode pagar parcialmente isso. Ele tem que pagar as 3 parcelas na sua integralidade. Então, é uma determinação legal, uma determinação jurídica, né? Onde, então, essa pessoa, esse pai, por exemplo, ele não pode dividir essa prestação, ele tem que pagar na totalidade dela. Por isso que é uma indivisibilidade legal, tá na lei. Existe a lei falando, não, você tem que pagar as 3 parcelas ao todo, você vai preso, tá? Então, por isso, indivisibilidade legal. A outra, convencional ou contratual. Então, aqui fala sobre a vontade das partes, a convenção das partes. Então, as partes convencionam que aquilo não pode ser dividido, não pode ser parcelado. Vamos imaginar assim, que 2 vendedores de açúcar, por exemplo, se obrigaram a entregar por inteiro, de uma só vez, para uma refinaria de açúcar, 5.000 toneladas de açúcar. Eles fizeram um contrato e colocaram que iam entregar esses 5.000 toneladas de açúcar em uma vez só, numa partida só. Então, eles convencionaram que isso não pode ser dividido. Ah, eu quero entregar 1.000 toneladas um dia, 2.000 na outra, enfim. Não, eles convencionaram, eles deixaram certo no contrato que as 5.000 toneladas de açúcar seriam entregues no dia tal. Tá? Por isso, é uma indivisibilidade convencional ou contratual. Fala, então, dessa vontade das partes. Tá? E, por último, nós temos a indivisibilidade judicial. O que seria essa indivisibilidade? Na verdade, ela é decorrente do quê? De uma decisão judicial, né? É proclamada pelos tribunais. Por exemplo, assim,
Eu gosto de dar exemplo porque eu acho que fica mais claro da gente entender. Mas vamos imaginar que numa ação você entrou para o banco X lá, retirar, ele tem inscreveu você em 3 restrições de crédito, por 3 tipos de dívidas, digamos assim. Você entrou com uma ação e o juiz falou que realmente o banco estava errado e que ele tinha que retirar o teu nome do cadastro lá de inadimplentes em referente aos 3 contratos. E ele vai lá e tira um só. Pode isso? Não. Ele tem que tirar as 3 restrições, porque foi uma decisão judicial. Ele tem que cumprir aquilo integralmente. Não pode ser dividida essa obrigação. Deu para entender, pessoal? Posso passar? Vocês têm dúvida até aqui? Não? Deixa eu ver se tem alguém no chat, alguma coisa. Ninguém? Tudo tranquilo? Ó, cadê o pessoal que não aparece aqui para mim? Então, tá, vamos voltar. Sem dúvida, pessoal, mesmo? Posso passar para frente? Então, vou voltar aqui para o slide. Passando. Aqui nós já vimos. Aqui eu só coloquei para vocês novamente sobre o artigo 257 e 258, que são os artigos que falam sobre a divisibilidade e o bem indivisível, tá? Mais um para frente. Agora, pessoal, vamos pegar o código aqui. Vamos continuar a partir aqui do 259, tá? Então, diz que, se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. O que será isso, pessoal? Então, se ocorrer 2 ou mais devedores, tá? Vamos imaginar. A prestação não for divisível, não pode ser dividida. Cada um será obrigado pela dívida toda. Parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros cobrigados. Alguém sabe o que é subrogação? Não? Ou ninguém quer falar? Então, é assim, pessoal, no 259, vamos imaginar que eu tenho 2 devedores ou mais. Conforme o 259, todos eles são sujeitos passivos e eles têm e são obrigados, são responsáveis pela dívida de forma integral. Vamos imaginar que só um pagou a dívida, o outro credor não pagou. O que vai acontecer? Parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros cobrigados. Subrogação, pessoal, na verdade, significa trocar, permutar, substituir uma pessoa. Então, esse que pagou, ele vai se subrogar, porque ele vai virar o credor desse. Né? Ele pagou, ele vai virar o credor desse devedor que não pagou nada. Então, tinha uma dívida lá que o João e a Maria tinham que pagar para o José, de 10 mil. Só o João pagou tudo, tinha que ter sido dividido, né? 5 mil para cada um, não. Só o João pagou. Então, pagou totalidade, ele vai poder entrar depois com uma ação de regresso, enfim, uma outra ação, porque ele vai se subrogar. Ele vai poder entrar com uma ação contra a Maria, porque ela não pagou a parte dela. Tá? Então, isso está elencado lá no 259. Deu para entender? Certo? Vamos passar para o próximo. 260. Se a pluralidade for dos credores
poderá cada um desses exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão. Então, o que é isso, pessoal? Agora eu não tenho só um credor, eu tenho pluralidade de credores, eu tenho mais de um credor. Cada um desses pode exigir a dívida inteira, mas o devedor, ele vai ficar desobrigado quando? Vejam lá que tem o inciso 1 e o 2. A todos conjuntamente e a um dando esse calção de ratificação dos outros credores. O que seria esse calção de ratificação, pessoal? É um documento assinado por um dos credores, falando que realmente ele está com a dívida quitada, tá? Então, olhem, vamos ler novamente. Se a pluralidade, então, mais de um credor existir, né? Poderá cada um deles exigir a dívida inteira. Então, o João e a Maria são credores, os dois exigem a totalidade da dívida. Mas o devedor e o credor podem pagar tudo para Maria, digamos. O que tem que acontecer? Ela tem que dar uma calção de ratificação para os outros credores. Ela vai dar uma garantia. Ó, eu recebi toda a dívida, mas eu sei que vocês têm direito à parte de vocês. Então, ela faz um documento, tá? Assina. É sempre interessante que esse documento seja escrito, seja datado, assinado, se puder reconhecer firme, para ficar uma coisa mais segura, né? Então, é sempre importante ter esse documento bem feito, porque a outra parte vai ficar garantido, né? Que a parte dela vai ser cumprida também. Tranquilo aqui? Deixa eu voltar aqui o slide um pouquinho. Ó, pessoal, aqui tá falando que vai acabar em 10 minutos a minha sessão. Ontem eu não consegui abrir uma nova. Qualquer coisa nós vamos pro WhatsApp daí, tá bom? Se acabar aqui, a gente vai pro WhatsApp se eu não conseguir abrir uma nova reunião, tá? Deixa eu só... Tô conseguindo voltar o slide aqui. Então, aqui, pessoal, voltando. Então, na obrigação indivisível, se houver 2 ou mais devedores, incide a presunção relativa, segundo a qual todos os sujeitos passivos são responsáveis pela dívida de forma integral. Então, isso nós vimos lá no 259. Daí falamos sobre a subrogação. Então, no caso da obrigação indivisível com mais de um devedor, aquele que paga a dívida, né, ou cumpre a obrigação, se subroga nos direitos do credor. Pode cobrar do outro devedor. Ele vai ser o credor desse devedor, tá? E em caso de pluralidade de credores, que é isso que nós estávamos lendo aqui no 260, existe uma regra específica que merece comentários aprofundados, como eu falei, a letra A, que pague ou cumpra a obrigação em relação a todos os credores de forma conjunta, e o B, que é interessante, que fala dessa calção de ratificação. Então, é esse documento assinado, datado e reconhecido firme, tá? Tranquilo? Próximo aqui. E existe ainda, pessoal, a remissão. O que seria remissão? Já ouviram falar sobre remissão? Eu não li o 261 com vocês antes de falar da remissão. Então, se um só dos credores, no 261, se um só dos credores receber a prestação por inteira, a cada um dos outros assistirá ao direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe cabia no total. Então, o que é isso, pessoal? Vamos imaginar que eu tenho o touro para entregar. Eu preciso entregar um touro reprodutor, tá? Se esse touro vale 30 mil reais, porque aqui nesse caso fala, se um só dos credores receber a prestação por inteiro. Por que por inteiro? Porque é uma obrigação indivisível, eu não consegui dividir. Então, só um credor vai receber o touro. Eu tenho 2 credores. E a minha obrigação, eu tinha que entregar um touro para eles. Tá? O meu contrato, enfim, tinha que entregar um touro reprodutor para os 2 credores. Mas, como é um touro, eu não consigo dividir, entreguei para um. Então, se só um dos credores receber a prestação
por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe cabia no total. Então, o que acontece? Tem a João e a Maria, que são meus credores. Eu dei o touro para o João. O que a Maria pode fazer? Exigir a parte dela em dinheiro, tá? Então, vamos imaginar que o touro vale 20 mil reais. Eu dei o touro para o João. Qual seria a parte que cabe a Maria? A metade, 10 mil reais. Então, ela pode exigir que se cumpra a obrigação em dinheiro, não mais no objeto, na coisa que foi convencionado, tá? Certo? E para finalizar ali, nós temos a remissão. Então, o 262 vai falar que se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas esses só poderão exigir descontada a cota do credor. Então, o que é remitir? O que é remissão? É perdoar. Então, na verdade, a remissão é o perdão da dívida feita por um credor e aceito pelo devedor, tá? É uma forma de pagamento indireto. O credor, ele perdoou a dívida, falou, não precisa me pagar, tá? Então, é uma forma de pagamento indireto, tá? Então, o que acontece? Então, se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta, porque se um perdoar e o outro não, continua a obrigação para aquele outro que não perdoou, tá? Então, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas esses só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Então, tinha 3 devedores que tinham que pagar 30 mil reais para os credores. Vamos imaginar que fossem 3 também. Um falou, não precisa mais pagar. Seria 30 mil. Então, a parte dele seria 10 mil, mas ainda ficou os 20 mil restante que eles têm que pagar para outra parte. Desconta, lógico, né? Desconta a cota do credor que o remitente, o que perdoou, e continua a obrigação perante os outros demais credores, tá? E no parágrafo único fala que o mesmo critério se observará no caso de transação, inovação, compensação ou confusão. Então, nós vamos estudar cada um desses institutos mais para frente, mas caso haja transação, acordo, da mesma forma, pode existir a remissão, né? O credor pode perdoar a dívida, mas para os outros credores continua existindo normalmente a obrigação, tá? Olha, o pessoal está falando... deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Elton, nós vamos estudar a responsabilidade solidária depois. É um pouquinho diferente, tem assim muito em comum com a indivisibilidade, mas tem alguns requisitos diferentes sobre a responsabilidade solidária. Nós vamos falar sobre as obrigações solidárias, provavelmente na outra aula, tá? E se for uma dívida prescrita e o devedor pagá-la e não pagar outro credor de boa-fé, o que acontece? Dívida prescrita, o que acontece, pessoal? Dívida prescrita você não paga, né? Nós vimos que é um negócio que pode extinguir a obrigação. E o devedor pagá-la e não pagar outro credor. Como assim? O devedor pagar a dívida prescrita, Elton, isso? E não pagar outro credor de boa-fé. No mesmo contrato, você está dizendo? Mas aí a dívida prescrita para um e não para o outro? Não, em contratos diferentes, professor. Oi? Em contratos diferentes. Eu escolho pagar um credor que tem uma dívida comigo prescrito, né? E outro que eu não pago. Não, mas é que daí são coisas diferentes, né? A gente está falando de indivisibilidade dentro do mesmo negócio. Aqui tem uma dívida prescrita e o devedor pagar é outra situação, né? Não entra na divisibilidade ou indivisibilidade na questão. Eu não estou entendendo a tua pergunta. Pode abrir teu microfone e falar comigo, Elton, acho que é mais fácil. Não, talvez eu tenha me confundido, então, com relação ao tema. Eu acho que sim. Mas sobre dívida prescrita é uma situação. E daí ele não pagar o outro credor de boa-fé, mas aí são situações diferentes, né? Não entra na divisibilidade.
Sim, Pode? Oi, pode falar, desculpa. sim, entendo, professora. Deve ser no vício de algum negócio jurídico, por exemplo. Isso é. Daí vai entrar nessa situação. Pode repetir o que é documento de caução de retificação Castro Júnior. Então, o documento de retificação é um documento que você vai dar a garantia para outro credor que você pagou. Então, por exemplo, na situação lá do credor, o cara pagou só um credor. Tinha dois credores, ele pagou um. Pagou a totalidade da dívida para um. Esse que ele pagou, ele vai dar uma caução de ratificação. Vai dar um documento assinado falando que ele realmente foi paga a dívida, mas que a garantia dele, que ele também vai ser restituído, que ele vai passar a parte dele para ele, para o outro devedor, desculpa, para o outro credor. É um documento, então, para garantir, para dar uma garantia para esse credor que não recebeu nesse contrato. Me fiz entender ou não? Cadê o Castro? Pode abrir teu microfone, Castro. Oi, professora, eu entendi, sim, é um documento que, como aquela divisão lá do gado, né, do boi, ele paga e o outro fica na obrigação de pagar um terceiro, que é um credor também. Eu entendi, Maria. Se eu tenho que entregar um carro, né? Entrego para um e esse dá uma garantia, esse documento falando, olha, ele entregou o carro, mas eu vou te pagar a tua parte. Então, é uma garantia. Isso vai tudo no processo, né? A juiz analisa, é tudo documentado certinho. Esse calção de retificação poderia ser substituído por um simples recibo também, uma declaração de recebimento desse